Testando o som. Pronto, estamos online. Boa, rapaziada, olha quem voltou. Mais um dia com a nossa leitura. Faz tempo que eu não gravo Franz Fanon, né? O primeiro e o inacabado. Ah, não, tem outros livros, mas é o primeiro comentado, né? Grande, assim. E estamos no capítulo 5. Olha só. Quinto capítulo. Franz Fanon. Pele negra, máscaras brancas, como tá aí na moldurinha. Aqui. Fiz uma moldurinha maneira aí. E quinto capítulo é A experiência vivida do negro. E vamos que vamos. Nesse capítulo aqui, eu dei uma olhadinha, eu tentei até gravar antes, só que eu gravei no dia de madrugada. Eu tava muito cansado e acabei não conseguindo terminar o capítulo. E eu vou tentar terminar hoje, então bora que bora. Nesse capítulo tem algumas cantigas, né? Não sei se eu vou lê-las, né? Porque não começar a ler música, tipo, foda-se. A gente vai entrando, mas sim, vamos seguindo na mesma caminhada. E o capítulo 5 a gente começa e termina hoje. Vamos lá. Faz tempo que eu não leio, então perdoe as gafes. Negro imundo. Ou simplesmente, olhe, um negro. Vinha ao mundo preocupado. Tô com uma cadeirinha mais confortável agora. Som, beleza? Vamos lá. Negro imundo. Ou simplesmente, olhe, um negro. Vinha ao mundo preocupado em suscitar um sentido nas coisas. Minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo. E eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. Encerrado nessa objetividade esmagadora, supliquei a outro alguém, seu olhar libertador, deslizando sobre o meu corpo subitamente livre de asperezas. Instituiu em mim uma leveza que eu acreditava perdida, e, afastando-me do mundo, devolveu-me ao mundo, mas, lá, tropecei já na contravertente, e o outro, por meio de gestos, atitudes, olhares, fixou-me, como se fixam um corante com um estabilizador. Eu me enfureci. Exigi uma explicação. Nada adiantou. Explodi. Eis aqui os estilhados recolhidos por um outro eu. Enquanto o negro estiver em seu lar, não precisará, exceto por ocasião de lutas internas de menor gravidade, pôr seu ser à prova, de outrem. É óbvio que existe um momento de ser para o outro, de que fala Hegel. Mas qualquer ontologia se torna irrealizável em uma sociedade colonizada e civilizada. Isso parece não ter recebido atenção suficiente daqueles que escreveram sobre a questão. Existe na Weltanschauung, não sei o que isso quer dizer, de um povo colonizado, uma impureza, uma tara de uma tara que impugna qualquer explicação ontológica. Talvez possam objetar que o mesmo acontece a qualquer indivíduo, mas isso significaria mascarar um problema fundamental. A ontologia, quando se admite de uma vez por todas e ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o ser do negro, pois o negro já não precisa ser negro, mas precisa sê-lo diante do branco. Alguns teimarão em nos lembrar de que a situação tem duplo sentido. Respondemos que isso é falso. O negro não tem resistência ontológica aos olhos do branco. Os negros, de um dia para o outro, passaram a ter dois sistemas de referência em relação aos quais era preciso se situar: sua metafísica, ou menos pretensiosamente, seus costumes e as instâncias às quais remetem, foram abolidos, pois estavam em contradição com uma civilização que eles desconheciam e que lhes foi imposta. Aqui ele levantou alguns conceitos que alguns eu conheço, outros não. Tem uma palavra em alemão aqui que eu não conheço.
Mas enfim, o que eu entendi dessa parte? Ele tá falando que o quê? O negro, ele carece de uma ontologia. Henrique, o que é ontologia? Quem sou eu para explicar alguma coisa? Mas pelo que eu li, pelo que eu entendo, ontologia é o quê? É uma visão de mundo, é uma visão para além do como posso dizer? Quando se estabelece uma cultura, quando uma cultura é criada, aquele povo, aquele grupo social tem uma visão de mundo, é, que é que é criado diante das suas crenças, dos seus costumes, das suas religiões. E ele tá falando que o negro carece disso. Tá falando que o quê? Pro negro falta uma origem, falta uma crença, falta uma música, uma cultura que seja só dele, que ele se reconheça como tal. Ele tá falando que a existência e a visão de mundo dele está, ela é dependente do outro, que o outro é quem? Ele tá falando do branco. Então, aqui no Brasil, como é que vamos ver? Você vê muitas pessoas falando mal do candomblé, da umbanda, que são religiões de matriz africana, muito preconceito. Esses dias atrás que teve gente no Rio Grande do Sul. Teve um vídeo muito famoso de uma moça falando que isso aconteceu porque ela tem muitos terreiros de macumba, então você vê que a própria cultura, os costumes, os tipos de alimento, tudo isso, aquele próprio grupo social, ele é estigmatizado e as pessoas que carregam aquela cultura ou aquela história, elas mesmas se negam naquilo, saca? E o que ele tá comentando é exatamente isso, só que no contexto lá da França e da... Acho que é da... Que era mesmo o país? Não é Argélia, caralho. É Antilhas. E das Antilhas, que é o contexto desse livro aqui. Faz tanto tempo que eu leio que eu nem lembrava. Perdão. Lembrei agora. Continuando. Ah, e ele falou de um. Basicamente é isso, né? Ele tá falando de uma palavra alemão, citou Hegel, são coisas que eu não entendo tanto, mas pelo que eu entendi, é aqui. Seguindo. O negro em seu lar, no século XX, ignora o momento em que sua inferioridade passa pelo outro. Sem dúvida, chegamos a discutir o problema negro com amigos, ou, mais raramente, com negros americanos. Juntos, protestamos e afirmamos a igualdade dos homens perante o mundo. Também nas Antilhas, falei? Havia esse pequeno hiato entre a branquelada, a mulatada e a negrada. Mas nos contentávamos com uma compreensão intelectual dessas divergências. De fato, isso não era nada dramático. Então nos coube enfrentar o olhar branco. Um peso fora do comum passou a nos oprimir. O mundo real disputava o nosso espaço. No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração do seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é uma atividade puramente negacional. É um conhecimento em terceira pessoa, ao redor do corpo, reina uma atmosfera de clara incerteza. Eu sei que, se quiser fumar, precisarei esticar o braço direito para alcançar um maço de cigarros que está na outra ponta da mesa. Os fósforos, por sua vez, estão na gaveta da esquerda. Precisarei recuar um pouco. E todos esses gestos eu os faço não por hábito, mas por um conhecimento implícito. Lenta a construção do meu eu enquanto corpo no interior de um mundo espacial e temporal. Parece ser esse o esquema. Ele não se impõe a mim. É, em vez disso, uma estruturação definitiva do eu e do mundo. Definitiva porque se estabelece uma dialética efetiva entre meu corpo e o mundo. Já faz alguns anos que laboratórios tentam descobrir uma poção de desnegrificação. Com a maior seriedade do mundo, laboratórios enxaguaram seus tubos de ensaio, calibraram suas balanças e deram início a pesquisas que permitirão aos pobres negros se branquearem, e assim não mais terem de carregar o peso dessa maldição corporal. Eu havia criado, por baixo do esquema corporal, um esquema histórico-racial. Os elementos que utilizei não me foram fornecidos por resíduos de sensações e percepções de ordem, sobretudo tátil, vestibular, sinestésica e visual, mas pelo outro, o branco,
que teceu para mim milhares de detalhes, anedotas, relatos. Achava que tinha de, de construir um eu fisiológico, equilibrar o espaço, localizar sensações, e eis que me pediam um suplemento. Olhe, o negro. Era um estímulo externo que me futucava de passagem. Eu esboçava um sorriso. E o que ele tá comentando? Porra, minha câmera tá borrada, né? Mas vamos seguir depois no próximo do 1 grau. Meu mago aqui. Ele tá falando que fisicamente é, ele sabe que se ele for acender um cigarro, se ele for pegar um fósforo, ele sabe o que ele tem que fazer, como o corpo dele deve se mover. E isso não é algo. Passa, assim, não é algo que ele aprendeu racionalmente. É algo que foi construído estruturalmente na vida dele. Ele aprender a mover o corpo e saber onde estão as coisas e ter essa noção de espaço. Ele tá usando ele tá usando isso como uma forma de criar um raciocínio para dizer o quê? Na questão dele se ver como negro, não é algo que ele construiu, que foi construído racionalmente. Foi o olhar do branco que mostrou que criou nele a visão dele ser um negro e um diferente. E as sensações. É, é, ele fala que não é um aprendizado tátil, vestibular, etc e tal. Não foi algo que ele construiu. Como, assim, eu não me entendi como negro em uma construção minha ou histórica minha. Eu aprendi que eu era um negro e aprendi a me mover, me mexer, falar, me portar como negro no, com o ponto inicial do olhar do branco. O branco que foi lá, falou que eu era um negro, falou que eu tinha que me vestir assim assado, falou que eu tinha que me portar assim assado. E eu, como homem negro, fui construído numa sociedade assim. É isso que ele tá falando. Eu, como homem negro, eu tô falando da questão do Franz Fanon, né? Não que eu me reconheça, né? Vamos lá, seguindo. Bora. Olhe, um negro. Era verdade, eu me divertia. Olhe, um negro. O círculo pouco a pouco se estreitava, eu me divertia abertamente. Mamãe, olha o negro, estou com medo. Medo, medo. E eis que, agora, eu era temido. Queria me divertir com isso até enganar, mas isso se havia tornado impossível para mim. Eu não aguentava mais. Eu já sabia que existiam lendas, histórias, a história e, acima de tudo, a historicidade, sobre o qual Jaspers me havia ensinado. O esquema corporal, atacado em vários pontos, então desabou, dando lugar a um esquema epidérmico racial. A partir daí, não se tratava mais de um conhecimento do meu corpo na terceira pessoa, mas em tripla pessoa. A partir daí, em vez de um, deixavam-me 2, 3 assentos livres no trem. Eu já não me divertia mais. Não encontrava mais nenhuma das coordenadas febris do mundo. Eu existia triplamente. Ocupava um lugar, ia na direção do outro e o outro. Evanescente, hostil, mas não opaco, e sim transparente, ausente. Desaparecia, era nauseante. Eu era a um só tempo responsável pelo meu corpo, pela minha raça e pelos meus ancestrais. Eu me percorri, é isso mesmo, eu me percorri com um olhar objetivo. Descobri minha negrura, meus traços étnicos, e então me arrebentaram o tímpano com a antropofagia, o atraso mental, o fetichismo, as taras raciais, os negreiros e, acima de tudo mais, e a bomba na banânia. O que isso quer dizer? Não tem nota aqui. Bom, enfim. Aqui, continuando exatamente nessa mesma linha de raciocínio, ele tá falando que no começo ele até se divertia quando reconheciam, quando reconheciam ele como negro e como isso constituiu nele essa visão de mundo.
Mas à medida do tempo, as pessoas começaram a temer ele, não sentavam do lado dele no transporte público, fechavam as portas, etc e tal. Uma parte que eu achei legal aqui que ele comentou. Bom, a partir daí, em vez de um, deixaram-me 2, 3 assentos livres no trem. Eu já não me divertia mais, não encontrava mais nenhuma das coordenadas febris do mundo. Eu existia triplamente, ocupava um lugar e ia na direção de outro e o outro. Ou seja, ele aqui se vê como simplesmente um pária da sociedade. Ele acaba se vendo como um diferente, um amedrontador, e ele não se diverte mais com isso. E à medida que o tempo vai passando, isso vai piorando. E não por ele ser ruim, mas porque foi constituído por outro povo, por outra etnia, e ele era assim. Aí vem o fetichismo, vem, vem a historicidade, ele cita aqui as taras raciais, toda aquela bagagem de preconceito vai constituindo ele por fora. E ele no meio daquilo é impotente, tá ligado? Ele é criado por outro povo, por outra cultura, e ele não pode fazer nada. A questão é isso. Àquela altura, desorientado, incapaz de sair por aí com o outro, o branco implacável que me aprisionava, fui para longe da minha própria presença, muito longe, e me fiz objeto. O que mais seria isso para mim, senão um descolamento, uma extração, uma hemorragia que fazia sangue negro coagular por todo o meu corpo? Mesmo assim, eu não queria essa reconsideração, essa tematização. Queria simplesmente ser um homem entre outros homens. Queria ter chegado lépido e jovial a um mundo que fosse nosso e que juntos construíssemos. Ele tá falando que o sonho dele era ter nascido no mundo simplesmente como um homem, não um homem negro. Ele se viu como um objeto, simplesmente criado por fora e não se encaixando, tá ligado? Mas eu recusava qualquer tetanização afetiva. Queria ser humano, nada além de humano. Alguns me vinculavam aos meus ancestrais. Escravizados, linchados, decidi aceitar. Foi por meio do plano universal do intelecto que compreendi esse parentesco interno. Eu era neto de escravos nos mesmos terrenos em que o presidente Lebrun ou era de camponeses, sujeitos à corvéia e ao arbítrio. No fundo, o alvoroço se dissipou rapidamente. Nos Estados Unidos, os negros são segregados. Na América do Sul, grevistas negros são açoitados nas ruas e metralhados. Na África Ocidental, o negro é uma besta. E aqui, muito perto de mim, bem ao meu lado, este colega de faculdade, originário da Argélia, que me diz: enquanto insistirem em fazer do árabe uma pessoa como nós, nenhuma solução será viável. Vamos lá. Como você é constituído por fora, nada mais natural que você herde os preconceitos. Ele tá falando que os negros sofrem isso em inúmeros lugares, todos, né? E ele tá falando que o colega dele tem o mesmo pensamento em relação aos árabes. Como se ele não se visse como um diferente, ou se ele se vê, ele projeta isso para outro povo. Então é um ciclo sem fim. É um ciclo que se repete, e não por simplesmente maldade deste colega dele que ele tá falando, mas sim pela estrutura que é criada. Como ele recebe só aquilo e ele se vê como aquilo, quando ele vê o diferente, ele trata da mesma forma. Entendeu? Veja só, meu caro, o preconceito de cor é algo que desconheço. Mas claro, senhor, pode entrar. O preconceito de cor não existe aqui entre nós. Exatamente. O negro é uma pessoa como nós. Não é porque é negro que ele é menos inteligente que nós. Tive um colega senegalês no regimento. Ele era muito fino. Onde me situar? Ou, se preferirem, onde me enfiar? Martinicano, oriundo das nossas velhas colônias. Onde me esconder? Olhe, o negro. Mamãe, o negro. Quieto. Ele vai se zangar. Não lhe dê atenção, meu senhor. Ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto a gente. Ele tá falando de formas de preconceito em pequenas
pequenas interações sociais, sacou? Desde onde ele se encaixar no ambiente de trabalho, ou na rua quando é visto, ou quando uma criança nota ele. Como esses traços construídos de preconceito vão moldando ele e vão oprimindo esse ser, tá ligado? Indivíduo, né? Meu corpo me era devolvido desmembrado, desmantelado, arrebentado, todo enlutado. Naquele dia branco de inverno. O negro é uma besta, o negro é mau, o negro é malicioso, o negro é feio. Olhe, o negro faz frio, o negro treme. O negro treme porque sente frio. O menino treme porque tem medo do negro. O negro treme de frio, aquele frio de torcer os ossos. O belo menino treme porque acha que o negro treme de raiva. O menino branco corre para os braços da mãe. Mamãe, o negro vai me comer. À minha volta, o branco, no alto, o céu se rasga pelo umbigo, sob os meus pés. A terra range em um canto branco, branco, toda essa brancura que me calcina. Sento-me ao pé do fogo e me encontro a minha libré. Não a havia visto antes. Ela é realmente feia. Mas para quê? Pois quem me dirá o que é a beleza? Onde me enfiar dali em diante? Sentia subir das incontáveis dispersões do meu ser um fluxo facilmente reconhecível. Eu ia ficar com raiva. Fazia tempo que o fogo estava apagado, mas o negro voltava a tremer. Olhe como é bonito esse negro. O negro bonito quer que a senhora se foda, madame. A vergonha ornava seu rosto. Finalmente eu me libertava da minha ruminação. Realizava duas coisas de uma só vez. Identificava meus inimigos e causava escândalo. Satisfação plena, podíamos afinal nos divertir. Delimitando o campo de batalha, entrei na disputa. Como? Enquanto eu esquecia. Perdoava e somente desejava amar. Minha mensagem me era devolvida com uma bofetada em pleno rosto. O mundo branco, o único respeitável, negava-me qualquer participação. De um homem se exigia uma conduta de homem, de mim, uma conduta de negro, no ar. Vamos falar dessa parte aqui. Ele tá falando que à medida que ele vai sendo oprimido nas relações sociais que ele passa, ele dá um exemplo de uma criança que vê ele, sente medo e ele tá tremendo de frio. No inverno, frio, branco, neve, né? E a criança acha que ele tá tremendo de raiva. E a mãe da criança também provavelmente acha isso. E não é necessariamente, não é culpa da criança, é uma estrutural, sacou? E a criança começa a tremer de medo, tá ligado? E ele tremendo de frio. Quantas vezes você não vê um morador de rua? Agora um exemplo aqui, você vê ele embriagado, ou então capengando, ou o que quer que seja, e você acha que ele vai te infligir algum mal. Só que às vezes nem isso, às vezes ele tá de boa na dele lá. E geralmente de que cor ele é, geralmente como que ele é, geralmente. Sacou? Como isso é estruturado. Ou então você vê dependendo da roupa que alguém tá usando, você vê um menino na rua, da corzinha do menino, né? Adolescentezinho, tá de bicicleta, um boné, uma corrente. Como é que você enxerga? O que você acha que ele vai fazer? Às vezes o cara tá indo trabalhar, sacou? Às vezes, ou então, tipo, ele tá na folga dele, ele foi andar de bicicleta. E que a única, por exemplo, é o único veículo que ele tem, não tem condição de pegar um Uber, ou não tem condições de. Enfim, você entendeu? O que você pensa naquela hora? O que alguma autoridade pensa quando vê aquele menino? Sacou? É isso que ele tá falando aqui. E na medida que isso vai crescendo, ele vai sofrendo isso, sofrendo, ele decide. A raiva dele cresce. Que qual que é a resposta? Ou a pessoa se acanha e aceita e se vê como objeto que ele falou, ou tem outro movimento, que é o que ele tá também falando aqui, que é o que? A revolta. E assim, e mesmo quando chamam ele de lindo, ou estigmatizando ou não, a primeira resposta que ele tem é o ódio, porque aquilo oprimiu tanto ele, é como se fosse uma mola. Você vai apertando, apertando, apertando. Quando você solta, filhão, você vai ter que estar preparado pelo que vai vir. E é o que ele tá começando a criar nesse livro aqui. Pô,
no exemplo deste livro. Seguindo, vamos lá. Me detestam, me acrescentam que não é por causa da minha cor. Por um lado ou por outro, sou prisioneiro do círculo vicioso. E ainda é velado, né? Não é nem a pessoa, ela ainda vela isso. Que nem aqui no Brasil, na mesma caminhada. Você vê que ele na Argélia, tantos anos atrás, e na França, tantos anos atrás, não mudou tanta coisa. Até hoje, a gente segue na mesma linha. Afasto-me desses precrustradores do pré-dilúvio e me agarro aos meus irmãos, negros como eu. Para o meu horror, eles me rejeitam. São quase brancos. Eles, e além disso, se casarão com uma branca. Terão filhos levemente morenos, quem sabe pouco a pouco, eventualmente brancos. Eu havia sonhado. Como vê, senhor, sou um dos mais negrófilos de Lyon. A evidência está ali, implacável. Minha negrura estava ali, densa e indiscutível. E ela me atormentava, me perseguia, me inquietava, me exasperava. Os negros são selvagens, estúpidos analfabetos. Mas, no meu caso, eu sabia que essas proposições eram falsas. Havia um mito do negro que era preciso demolir a qualquer preço. Não estávamos mais no tempo em que as pessoas se maravilhavam ao ver um padre negro. Tínhamos médicos, professores, estadistas. Sim, mas nesses casos persistia algo de insólito. Temos um professor de história senegalês. Ele é muito inteligente. Nosso médico é um negro. Ele é muito afável. Era o professor negro, o médico negro, eu, que começava a me fragilizar, tremia ao menor sinal de alerta. Sabia, por exemplo, que, se o médico cometesse um erro, estariam acabados ele e todos os que sucedessem. O que se pode esperar, na verdade, de um médico negro? Enquanto tudo estivesse correndo bem, era alçado às nuvens. Mas cuidado, não faça nenhuma besteira, em hipótese alguma. O médico negro jamais saberá a que ponto sua posição beira o descrédito. E lhes digo, já estive emparedado. Nem minhas atitudes civilizadas, nem meus conhecimentos literários, nem minha compreensão da teoria quântica eram vistos como bons olhos. Ele está falando que até que negros na época dele conquistaram posições sociais relevantes. Só que a cobrança é muito maior. Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. É o médico negro, professor negro, estadista negro, mas quando dá uma merda, filhão, aí ele fode, ele não só se fode, ele se fode muito, porque ele não tem nome, ele não tem família, que possam passar um pano pra ele. E além disso, ele vai foder todos os negros que o sucederem nessas posições, porque ele vai ser visto como um mau exemplo. Aí, filhão, a porta que já tava fechada, fecha mais ainda. É isso que ele tá comentando. Tá ligado? Vamos seguindo. Eu reclamava, exigia explicações. Delicadamente, como se fala a uma criança, revelavam-me a existência de determinada opinião compartilhada por certas pessoas, mas acrescentavam que era de esperar que logo desaparecesse. O que seria aquilo? O preconceito de cor. O preconceito de cor nada mais é do que um ódio irracional de uma raça por outra. O desprezo dos povos fortes e ricos por aqueles que consideram inferiores a si próprios e, subsequentemente, o amargo ressentimento daqueles que são subjugados à força e com frequência insultados. Como a cor é o sinal extremo, como a cor é o sinal externo mais visível da raça, tornou-se o critério a partir do qual se julgam as pessoas, sem levar em conta suas conquistas educacionais e sociais. As raças de pele clara passaram a desprezar as raças de pele escura, e estas se recusam a aceitar por mais tempo a condição apagada que se pretende impor a elas. Li com atenção. Era ódio. Eu era odiado, detestado, desprezado. Não pelo vizinho da frente ou pelo primo materno,
mas por toda uma raça. Estava diante de algo irracional. Os psicanalistas dizem que não há nada mais traumatizante para a criança pequena do que o contato com o racional. Pessoalmente, eu diria que para um homem que só tem a razão como arma, não há nada mais neurótico que o contato com o irracional. Senti brotar em mim lâminas afiadas. Tomei a decisão de me defender. Como bom estrategista, queria racionalizar o mundo, mostrar ao branco que ele estava enganado. Nessa posição, ele se vê como o quê? Como alguém odiado por uma sociedade inteira, menosprezado por uma sociedade inteira. E a única coisa que ele tem é a mente dele e o tanto que ele aprendeu. Mas, infelizmente, isso não é suficiente. Ele tenta, a todo custo, usar da razão para melhorar a situação dele e dos próximos dele. Só que, como vemos, não mudou tanta coisa. Sacou? Há no judeu, diz Jean-Paul Sartre, uma espécie de imperialismo apaixonado da razão, pois não deseja apenas convencer seus interlocutores de que está com vontade, ou está com a verdade, desculpa. Mas seu objetivo é convencê-los de que existe um valor absoluto e incondicionado do racionalismo. Considera-se um missionário do universal, em face da universalidade da religião católica, da qual está excluído. Quer estabelecer a catolicidade do racional, instrumento para atingir o verdadeiro laço espiritual entre os homens. Entendi bosta nenhuma, vamos seguir. E acrescenta o autor, por mais que haja judeus dispostos a fazer a intuição a categoria fundamental da sua filosofia, sua intuição não se assemelha em nada ao espírito da sutileza pascaliano, e é nesse espírito da sutileza incontestável e movediço, alicerçado em milhares de percepções imperceptíveis, que parece ao judeu o seu pior inimigo. Quando ao Bergson, sua filosofia oferece o curioso aspecto de uma doutrina anti-intelectualista, inteiramente erigida pela inteligência mais raciocinadora e crítica. É argumentando que estabelece a existência de uma adoração pura, de uma intuição filosófica, e essa mesma intuição que descobre a adoração ou a vida é universal, porque cada qual pode praticá-la e visa o universal porquanto seus objetivos podem ser nomeados e concebidos. Não entendi bosta nenhuma. É outro texto do Sartre, né? Vamos seguir que provavelmente ele vai falar, ele vai comentar e a gente vai entender. Com afinco, passei a inventariar, a sondar o entorno. Ao longo do tempo, vimos a religião católica justificar e depois condenar a escravidão e as discriminações. Mas, ao reduzir tudo à noção de dignidade humana, desentranhava-se o preconceito. Os cientistas, após muitas reticências, admitiram que o negro era um ser humano, tanto em vivo quanto in vitro. O negro havia se revelado análogo ao branco. Mesma morfologia, mesma histologia. A razão assegurava a vitória de todos os aspectos. Eu voltava a ser admitido às assembleias, mas precisei perder as ilusões. A vitória brincava de gato e rato. Debochava de mim. Como dizia o outro, quando estou em um lugar, ele não está. Ou ela não está. E quando ela está, sou eu que já não estou. No plano das ideias, estávamos de acordo. O negro é um ser humano. Quer dizer, acrescentava os menos convictos. Ele tem, como nós, o coração à esquerda. Mas o branco, em certas questões, seguia irredutível. Por nada no mundo ele admitia intimidade entre as raças, pois, como se sabe, os cruzamentos entre raças diferentes baixam o nível psíquico e mental, até que tenhamos um conhecimento mais bem fundado sobre os efeitos dos cruzamentos das raças, faremos bem em evitar os cruzamentos entre raças muito distantes. Ele está falando o quê? À medida que o tempo foi passando, a ciência e a religião
foram reconhecendo os negros como seres humanos, diante de muito trabalho, muita revolta, muito estudo, etc e tal. Só que ainda, na época dele e até hoje, não é aceito pela sociedade, sacou? É aquilo, tipo, tá bom, existe, legal, mas não quero o próximo, não quero que se envolva com a minha família. E existe uma lenda aí que esse cruzamento entre duas raças diminui a capacidade psíquica. Ou seja, se minha filha branquinha ou meu filho branquinho casar com uma moça mais escurinha ou um moço mais escurinho, os meus netinhos vão ficar mais retardadinhos, sacou? Isso não é preconceito. Não é preconceito, imagina. É só o que a ciência diz, ou o que a ciência deixa de confirmar, entendeu? O preconceito, ele vai sendo empurrado para outros locais, mas ele ainda vai existir. Se a ciência falar que não existe, a gente vai encontrar outra razão. É isso que ele tá dizendo que ele tá passando, e é isso que a gente percebe que não mudou tanto. É o ex-presidente falando que o filho dele teve uma boa educação e ele não se envolveria com uma mulher negra, tá ligado? É nessa pegada, a gente vê que não mudou tanta coisa. Quanto a mim, saberia bem como reagir. E em certo sentido, se precisasse me definir, diria que espero. Questiono o entorno, interpreto tudo com base nas minhas descobertas. Tornei-me sensitivo. No princípio da história que os outros me contaram, colocaram em posição de destaque o pedestal da antropofagia. Antropofagia. Para que eu não a esquecesse. A respeito dos meus cromossomos, descreviam alguns genes mais ou menos espessos, representando o canibalismo. Assim como os sex-linked, não sei o que porra é essa, descobriam os racial-linked, não sei também o que é isso. Uma vergonha essa ciência. Mas entendo esse mecanismo psicológico, pois, como todo mundo sabe, é apenas psicológico esse mecanismo. Há 2 séculos, eu estava perdido para a humanidade, para sempre um escravo. Então, chegaram homens declarando que tudo aquilo já havia perdurado tempo demais. Minha tenacidade fez o resto. Estava salvo do dilúvio civilizador. Dei um passo à frente. Tarde demais. Tudo foi planejado, encontrado, comprovado, explorado. Minhas mãos nervosas nada trouxeram de volta. A jazida se esgotou. Tarde demais. Mas isso eu também quero entender. Faz tempo que há quem se queixe de ter chegado tarde demais. E de tudo já ter sido dito. Parece existir uma nostalgia do passado. Seria esse o paraíso original perdido, de qual falava Otto Rank? Quantos daqueles aparentemente fixados ao útero do mundo dedicaram a vida à intelecção dos oráculos de Delfos ou se esforçaram para refazer per... o périplo de Ulisses? Os pan-espiritualistas, querendo provar a existência de uma alma nos animais, utilizam o seguinte argumento: o cachorro se deitou sobre o túmulo do seu dono e ali morreu de fome. Coube a Pierre Janet demonstrar que o tal cachorro, ao contrário do ser humano, foi simplesmente incapaz de liquidar o passado. Fala da grandeza grega, diz Artaud, mas ele acrescenta: se hoje as pessoas já não compreendem as coéforas de Ésquilo, é Ésquilo que está errado. É em nome de tradição que os antissemitas valorizam seu ponto de vista. É em nome da tradição, desse longo passado histórico, desse parentesco de sangue com o Pascoal e Descartes, ou Descartes, né, que nos caras falam, que se diz aos judeus: vocês seriam incapazes de encontrar seu lugar na comunidade. Recentemente, um desses bons franceses declarou, num trem em que eu havia tomado assento, que as virtudes verdadeiramente francesas subsistiam e a raça estará salva. No momento atual, é preciso concretizar a união nacional.
Chega de lutas internas. Confrontemos os estrangeiros. E virando-se para o meu lado, quem quer que sejam. Deve-se dizer em sua defesa que ele fedia a vinhaça. Se pudesse, teria dito que meu sangue de escravo liberto não era capaz de se agitar ao nome de Villon ou Detaine, não sei o que pode. Uma vergonha. Um judeu e eu. Não satisfeito em me racializar, por um feliz acaso, eu me humanizava. Eu me unia ao judeu, irmão na desgraça. Uma vergonha. Aqui, bom, deu uma complicadinha, né? Vamos seguindo. Eu entendi. Que ele tá falando que, seguindo o raciocínio, né? Que o preconceito vai para outros espaços. Ele é visto como uma etnia inferior. Mesmo que ele conviva no mesmo local, mas só pelo tom de pele, como é a primeira coisa a ser vista, ele é diminuído por isso. Ele tá contando um caso que no trem ele sofreu o preconceito desse malandro aqui que tava bêbado, falando que a França, o jeito francês de ser, ou seja, o jeito branco de ser, iria triunfar contra os estrangeiros, quaisquer que sejam, enfatizando que ele era um estrangeiro, sendo que ele é de lá, tá ligado? Seguindo. Deve-se dizer em sua defesa que ele fez. Ah, tá, que eu já li. À primeira vista, pode parecer surpreendente que a atitude do antissemita se assemelha à do negrófobo. Foi meu professor de filosofia, de origem antiliana, que me alertou um dia. Quando ouvi falar mal dos judeus, fique atento, estão falando de você. Ele tá falando o quê? Que o preconceito que os judeus sofriam na época é o mesmo que ele sofria. E quando um branco falava mal de judeu, também tava falando mal dele, porque pro branco eles eram iguais, entendeu? E achei que ele tinha razão no sentido universal, compreendendo naquilo que eu era responsável, em meu corpo e em minha alma, pelo destino reservado. Vamos um pouquinho aqui, ficar mais confortável. Pelo destino reservado ao meu irmão. De lá pra cá, entendi que ele basicamente queria dizer: o antissemita é necessariamente um negrófobo. Preconceitos são direcionados para vários espaços. Geralmente, uma pessoa que é preconceituosa com um grupo social vai ser preconceituosa com outros também. Vocês chegaram muito tarde, tarde demais. Sempre haverá um mundo branco entre vocês e nós. Essa impossibilidade de o outro liquidar de uma vez por todas o passado é compreensível que, diante dessa ancílose afetiva do branco, eu chegasse a decidir soltar meu grito negro, pouco a pouco lançando pseudópodos aqui e ali. Decretei uma raça. E essa raça cambaleava sob o peso de um elemento fundamental. Qual era ele? O ritmo? Ouçam Senghor, nosso bardo. Aqui ele vai começar a comentar algumas músicas, né? Vamos seguindo. Essa parte, quando eu li a primeira vez, eu não entendi tanto, sacou? Ficou meio confuso, meio pra lá, mais pra cá. E ele cita várias músicas. Vamos seguindo, tá? Eu quero muito, muito, muito mesmo conseguir completar esse capítulo. Vamos lá. É a coisa mais sensível e a menos material. É o elemento vital, por excelência. É a condição primordial e o signo da arte. Como a respiração da vida, a respiração que se acelera ou se demora, se torna regular ou espasmódica, conforme a tensão do ser. O grau e a qualidade da emoção, esse é o ritmo primitivamente em sua pureza, tal como suas obras-primas da arte negra, sobretudo da escultura. Ele é feito de um tema, forma escultural, que se contrapõe a um tema irmão, como a inspiração em relação à expiração, e que é retomado. Não é do tipo de simetria que se engendra a monotonia. O ritmo é vivo, é livre. É assim que o ritmo atua sobre o que há de menos intelectual entre nós, despoticamente, para nos fazer penetrar na espiritualidade do objeto. E esse nosso gesto de entrega
é em si mesmo rítmico. Será que li corretamente? Voltei a ler inúmeras vezes. Do lado de lá, do mundo branco, uma feérica cultura negra me saudava. Cultura negra. Comecei a enrubescer de orgulho. Estava ali a salvação? Eu havia racionalizado o mundo, e o mundo me havia rejeitado, em nome do preconceito de cor. Já que, no plano da razão, o entendimento não era possível, recuei para a irracionalidade. Compete ao branco ser mais irracional que eu. Em prol da causa, eu havia adotado o processo regressivo, mas permanecia o fato de que se tratava de uma arma que me era estranha. Aqui estou em casa, fui feito do irracional, estou atolado no irracional, irracional até o pescoço. E agora vibre minha voz. Ele está comentando o quê? Racionalmente, ele nunca chegaria a um entendimento para com aquele que o oprime. Não adianta ele trocar ideia com o cara que é racista, que é o caralho. Mas ele viu, percebeu que a arte negra penetrava aquele grupo que o oprimia. E ele percebeu que o quê? Como os brancos são irracionais, o irracional, ou seja, a arte, a música, eles tendiam a ser como eu posso dizer? Eles tendiam a ser recebidos pelo grupo social que oprimia ele, pelo branco. A música, você vê que muito playboy aqui ouve Racionais, Facção Central e bibibi bobobó, mas essa arte chega até certo ponto. Na maioria das vezes, né, ela chega como objeto e não como uma mensagem, ou seja, a pessoa sabe cantar, sabe a letra, mas ela não internaliza o que aquilo tá dizendo, o que aquilo tá comunicando, sacou? Então não adianta ela ouvir um Racionais e não entender sobre, não buscar entender sobre preconceito, sobre racismo, ou então se ela busca entender, ela não alterar o jeito que ela age no dia a dia dela, o jeito como ela trata outras pessoas, seja da cor dela ou não, e quando o amiguinho dele for racista ou preconceituoso, a atitude dele não pode ser passiva, sacou? Ele escuta e absorve. O que ele tá comentando aqui é isso, ele percebeu que a irracionalidade até chega pros brancos. A arte, a escultura, mas ele não chegou além disso. Mas creio eu que ele vai chegar nesse ponto, que essa irracionalidade, ela não converte, ela simplesmente comunica, mostra, ela é assim, ela é recebida e não absorvida, sacou? Agora cheguei no ponto legal. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Ele faz uns pequenos verbetes, né? Uma cantiga aqui. Os que não inventaram nem a pólvora, nem a bússola, os que nunca souberam domar o vapor nem a eletricidade, os que não exploraram nem os mares nem o céu, mas conhecem nos seus menores recantos o país do sofrimento, os que só provaram viagens de desenraizamentos, os que se tornaram flexíveis nos ajoelhamentos. O ar tá estralando aqui, deixa eu dar uma desligada. Deixa eu aumentar um pouco. Os que foram domesticados e cristianizados, os que foram inoculados de abastardamento. Sim, todos esses são meus irmãos. Uma fraternidade áspera nos enlaça por igual. Depois de ter sustentado a tese menor, invoco outra coisa por cima da amurada. Ele tá falando o quê? Que o povo dele é um povo sofrido, que apenas sabe se desdobrar quando vai se curvar, ou quando vai precisar sobreviver. E todos são irmãos dele. Todos esses são irmãos criados na aspereza. Sacou? Seguindo. Mas aqueles opa. Mas aqueles sem os quais a terra não seria a terra. Gibosidade, tanto mais bem fazeja, quanto mais a terra deserta a terra. Silo onde se preserva e amadurece o que a terra tem de mais terra. Minha negritude não é uma pedra. Sua surdez, lançada contra o clima do dia,
Minha negritude não é uma mancha de água morta sobre o olho morto na terra. Minha negritude não é uma torre nem uma catedral. Ela mergulha na carne rubra do solo, ela mergulha na carne ardente do céu, ela perfura o abatimento opaco com sua reta paciência. Eia, o tantã alargava, ou algaria, que porra de palavra é essa? A- O tantã algaravia a mensagem cósmica. Só o negro é capaz de transmiti-la, de decifrar o seu sentido, o seu alcance, montado sobre o mundo, com os calcanhares vigorosamente contra os flancos do mundo. Lustro o pescoço do mundo, tal como o sacrificador faz no intercílio da vítima. Mar-se abandona por inteiro a essência de todas as coisas, ignorantes das superfícies mais entregues ao movimento de todas as coisas, despreocupados de domar, mas jogando o jogo do mundo. Verdadeiramente, os filhos primogênitos do mundo, porosos a todos os sopros do mundo. Eira, fraterna de todos os sopros do mundo. Leito sem dreno de todas as águas do mundo. Fagulha do fogo sagrado do mundo. Carne da carne do mundo, palpitando com o próprio movimento do mundo. Sangue, sangue, nascimento. Vertigem do devir. 3/4 de mim, avariados no desatino do dia. Sentia-me vermelhar de sangue. As artérias do mundo, revolvidas, rasgadas, arrancadas, voltaram-se para mim e me fecundaram. Sangue, sangue. Todo o nosso sangue movido pelo coração másculo do sol. O sacrifício servira de meio termo entre mim e a criação. Encontrei não mais as origens, mas a origem. Contudo, era preciso desconfiar do ritmo, da amizade, terra-mãe, esse casamento místico, carnal, entre o grupo e o cosmos. Em Lavis, blá blá blá, enfim, a vida sexual na África Negra, trabalho rico em observações. De Pedral sugere que ainda existe na África, qualquer que seja o âmbito considerado, certa estrutura mágico-social e acrescenta. Todos esses elementos são aqueles que encontramos numa escala ainda mais ampla no que se refere às sociedades secretas, na medida, aliás, em que os circuncisos e as excisadas operados na adolescência não devem, sob pena de morte, divulgar aos não iniciados aquilo a que foram submetidos, e na medida em que a iniciação a uma sociedade secreta sempre recorre a atos de amor sagrado, seria apropriado concluir considerando a circuncisão, a excisão e os ritos que eles ilustram como constitutivos de sociedades secretas menores. Bom, como eu falei, esse capítulo, nessa parte, eu não entendi bolhufas. O que mais ou menos eu tô entendendo desse movimento é que o quê? Na arte, ele tá vendo se criar uma sociedade para além, sociedade, entre aspas, secreta, de um povo oprimido. Um povo que consegue se, como diz, se expressar pela arte, e essa arte chega no povo que o oprime, mas não necessariamente o converte. Seguindo. Caminho sobre cardos brancos, lençóis de água ameaçam minha alma de fogo perante esses ritos. Redobro minha atenção, magia negra. Orgias, sabás, cerimônias pagãs. Gris-gris. O coito é a ocasião para invocar os deuses da fratria. É um ato sagrado, puro, absoluto, favorecendo a intervenção de forças invisíveis. O que pensar de todas essas manifestações, de todas essas iniciações, de todas essas operações? Para onde quer que eu olhe, vejo a obscenidade de danças, de oferecimentos. Ao pé do meu ouvido ressoa um cântico. Nossos corações costumavam ficar quentes. Agora estão frios. Agora só pensamos no amor. Voltando à aldeia, quando encontraremos um grande feito, um grande falo, dá ele. Ah, como será bom o amor que faremos, pois nosso sexo estará seco e limpo. O solo, ainda há pouco mensageiro contido, começa a brincar.
Serão elas. Ih, meus celular tá descarregando, não tem problema. Elas virgens, essas ninfomaníacas, magia negra, mentalidade primitiva, animismo, erotismo animal, tudo isso reflui para mim. Tudo isso caracteriza povos que não acompanharam a evolução da humanidade. Trata-se aí, conforme se queira, de uma humanidade rebaixada. Tendo chegado a este ponto, hesitei longamente antes de me envolver. As estrelas se tornavam agressivas, eu tinha que escolher. O que estou dizendo? Eu não tinha escolha. Sim, nós, os negros, somos primitivos, diretos, livres nas nossas manifestações. É que o corpo, para nós, não se contrapõe ao que vocês chamam de mente. Estamos no seio do mundo. E viva o casal Homem-Terra. Aliás, os nossos homens de letras me ajudam a convencê-los a sua civilização branca negligencia as riquezas finas, a sensibilidade. Ouçam. Essa parte aqui, acho que eu entendi melhorzinho o que ele está dizendo. Que o povo dele, povo negro, não tem essa separação de mente e corpo. Ele é visto, e esse povo é visto como primitivo por causa disso. Por adorar, por ser mais, como eu disse, ser mais sangue, puta, tá me fugindo as palavras já. É que depois de uma hora lendo o cérebro já, faz tempo que eu não leio, mas enfim, um povo que seria mais visceral, mais verdadeiro consigo mesmo, com um contato maior com a terra e para além do racionalismo extremo. Um povo que não se. Que assim. Não tem essa da mente controlar da mente ser maior que o corpo, que o espírito. E a mente controlar o corpo. É uma unidade. É uma unidade do homem, do povo com a terra. E esse povo é visto como primitivo por causa disso. Mas na realidade, seria o. Sim, seria o. Seria o. É a cultura desse povo, é a história desse povo. É diferente, mas não é menor. Tá ligado? Não é à toa, né? Vamos lá. Hoje em dia, o negro é o engraçado, é o dançarino, é o bobo, é o irado. Irado no sentido de raiva, né? É o raivoso, é o briguento, é o violento. E ele é visto como primitivo, como menor, como mais burro. E na realidade, ele é um ser humano, sacou? E só porque as emoções dele não estão separadas. Porra, como eu posso dizer? A emoção de ninguém tá separada da mentalidade. Vamos começar por aí. Só que como ele aceita isso e ele se expressa, se move, se movimenta, ao contrário de um povo que é mais retraído e mais contido, ele é visto como primitivo e não é isso, sacou? Seguindo. Sensibilidade emotiva. A emoção é negra, como a razão é helênica. Água que todos os suspeitos encrespam? Alma de campo aberto, sacudida pelos ventos e de onde o fruto costuma cair antes de madurar? Sim, até certo ponto. O negro hoje é mais rico em dons do que em obras. Mas a árvore mergulha suas raízes na terra. O rio corre fundo, arrastando lascas preciosas. E como canta o poeta afro-americano Langston Hughes, conheci rios, rios antigos e escuros. Minha alma se tornou profunda como os rios. A própria natureza da emoção, da sensibilidade do negro, explica, por outro lado, sua atitude diante do objeto apreendido como uma violência tão elementar. É uma entrega que se torna necessidade, atitude ativa de comunhão, ou mesmo de identificação. Por menor que seja a força da ação, diria até da personalidade do objeto, atitude rítmica, guardemos esse termo. É bom, é muito interessante como ele, na primeira parte do capítulo, vamos entender esse movimento aqui. Ele traz para nós a visão de um negro que ele é construído por fora, ele é visto por fora, e ele com ele mesmo não se entende como um ser humano. Ele se entende como um pária, uma escória. E quando esse negro ele percebe que ele possui uma cultura, ele também percebe que essa cultura é vista como primitiva. Nesse movimento,
ele, com o contato da arte, da expressão, da expressividade, da emoção, da sensibilidade, esse indivíduo, ele se vê como alguém capaz de se expressar no mundo, alguém capaz de ser entendido, de ser ouvido, mas infelizmente, na sociedade que ele vive, a expressividade dele, a sensibilidade é vista com maus olhos. E vamos seguindo. E eis o negro reabilitado, de pé no passadiço, governando o mundo com uma intuição. O negro recuperado, recomposto, reavido, assumido. E é um negro, não, é um negro. Mas o negro alertando as antenas fecundas do mundo, plantado no palco do mundo, aspergindo o mundo com sua força poética, poroso a todos os sopros do mundo. E eu me caso com o mundo. Sou o mundo. O branco jamais compreendeu essa substituição mágica. O branco quer o mundo. Ele o quer apenas para si mesmo. Ele se descobre senhor predestinado deste mundo. Ele o escraviza, estabelece-se entre o mundo e ele um vínculo apropriativo. Mas existem valores que só combinam com o meu molho. Como feiticeiro, roubo do branco. Um certo mundo, perdido para ele e para os seus. Naquele dia, o branco deve ter sentido como resposta um choque que não conseguiu identificar. Tão pouco habituado está com essas reações. É que por cima do mundo objetivo, das terras e das bananeiras, ou seringueiras, eu havia delicadamente instituído um mundo verdadeiro. A essência do mundo era o meu bem. Entre mim e o mundo se estabelecia uma relação de coexistência. Eu havia recuperado o um primordial. Minhas mãos sonoras devoravam a garganta histérica do mundo. O branco teve a penosa sensação de que eu lhe escapava e de que levava algo comigo. Ele me virou os bolsos, passou a sonda até a mais recôndita das minhas circunvoluções. Por todo lado, eram coisas conhecidas, mas era evidente que eu guardava um segredo. Interrogaram-me, esquivando-me, com um ar misterioso murmurei. Ele tá falando o quê? O branco vê o mundo como algo a ser conquistado, como algo a ser possuído. E lembra que ele estava comentando que ele estava carente de uma metafísica, de uma ontologia? E à medida que ele entra em contato com a arte, com o movimento, com a acessibilidade, com a emoção do povo dele, ele percebe que o povo dele possui uma ontologia e uma metafísica. Ele possui um jeito de pensar, um jeito de agir, uma cultura. E ele se vê como posso dizer? Ele se vê como indivíduo, ele se vê como participante do mundo. Ele se vê como alguém que faz parte do mundo e não que quer tomá-lo. E mesmo ele sendo diferente do opressor, ele até se diverte de brincar que ele nunca entenderia aquilo. Ele não faz parte daquela construção histórica. E ele, com toda essa ganância e querendo tomar o mundo, ele nunca vai entender o que é fazer parte do mundo. Sacou? E vamos seguindo. Tocou Ali, meu tio. Você lembra das noites de outrora, quando minha cabeça se abatia sobre as costas da sua paciência? Ou que, de mãos dadas, a sua mão me guiava por trevas e signos? Os campos estão floridos de vagalumes. As estrelas pousam na relva das árvores. O silêncio ao redor, a zumbir só os aromas de mato. Enxame de abelhas pedreiras que dominam a sutil vibração dos grilos. E um tantã velado, a respiração no fundo da noite. Você tocou Ali. Você escuta o inaudível. E você me explica o que dizem os ancestrais na serenidade marinha das constelações. O touro, o escorpião, o leopardo, o elefante, os peixes conhecidos. E a pompa láctea dos espíritos pela crosta celeste que não tem fim. Mas vejam a inteligência da deusa lua.
e que caíam os véus das trevas. Noite da África, minha noite negra, mística e clara, negra e brilhante. Eu me tornava o poeta do mundo. O branco havia descoberto uma poesia que nada tinha de poética. A alma do branco estava corrompida, e como me disse um amigo que dava aula nos Estados Unidos, os negros perante os brancos representam em certa medida uma garantia para a humanidade. Quando os brancos se sentem por demais mecanizados, voltam-se aos homens de cor para lhes pedir um pouco de alimento humano. Finalmente eu era reconhecido. Já não era um nada. Essa frase aqui, ela fecha todo o ciclo dessa primeira parte do capítulo. Finalmente eu era reconhecido. Eu já não era um nada. Por quê? Ele se vendo como parte do mundo, se vendo como um indivíduo na história dele, ele percebe que o branco busca aquilo quando o branco se sente muito mecanizado, tá ligado? Então, vamos lá. É o pessoal rico pagando pau pro Basquiat, sacou? Branquinho e tal. É quando eles trazem a arte como um, um anestésico ou um retorno à humanidade. Anestésico eu acho que é ruim, mas um retorno à humanidade. Aí sim eles buscam o povo que eles oprimem. Mas para além disso, filho, segue a mesma caminhada. Não tardaria a perder as ilusões. O branco, atônito por um instante, logo me explicou que, geneticamente, eu representava um estágio. Suas qualidades foram exauridas por nós. Tivemos místicos de terra como vocês jamais conhecerão. Debrucem-se sobre nossa história. Vocês compreenderão até onde foi essa fusão. Então tive a impressão de repetir um ciclo. Minha originalidade era extorquida de mim. Passei um bom tempo a chorar e depois voltei à vida. Mas eu era atormentado por uma série de fórmulas dissolventes. O odor sui generis do negro, a bonomia sui generis do negro, a ingenuidade sui generis do negro. Eu havia tentado fugir de esguelha, mas os brancos vieram para cima de mim e me talharam o jarrete esquerdo. Percorri os limites da minha essência e não restem dúvidas, eram bem estreitos. Foi nesse nível que se deu minha descoberta mais extraordinária. Essa descoberta, a bem dizer, foi uma redescoberta. Vasculhei vertiginosamente a Antiguidade Negra. O que nela descobri que me deixou sem fôlego. Em seu livro, A Abolição da Escravidão, Schellcher nos ofereceu argumentos peremptórios. Depois disso, Frobenius, Wettermann, Delafosse, todos brancos, engrossaram o coro. Segu, Gener, cidades de mais de 100 mil habitantes, falaram de doutores negros, doutores em teologia que iam a Meca discutir o Corão. Tudo isso exumado, esparramado, com as vísceras ao vento. Permitiu que eu encontrasse uma categoria histórica válida. O branco tinha se enganado. Eu não era um primitivo, tampouco um meio-homem. Eu pertencia a uma raça que já trabalhava o ouro e a prata havia 2000 anos. Além disso, havia outra coisa que o branco era incapaz de entender. Ouçam. Antes de eu seguir, ele, como indivíduo, ele percebeu que existia uma metafísica seguindo, e um outro branco veio até ele e falou que, mesmo assim, ele era um povo primitivo, que o povo dele evoluiu muito, um período muito anterior, e já tinha passado por isso. O que ele fez? Ele foi buscar na história do povo dele, ver se ele encontrava alguma resposta. E ele percebeu que o povo dele tem história, o povo dele tem inteligência, o povo dele tem cultura, e ele se viu como pertencente a esse povo. Aqui é um ser que no começo do capítulo não se via como nada, e à medida que o capítulo vai passando, ele vai se vendo como um indivíduo, e não só como indivíduo, ele vai se vendo como um
um pertencente a uma história, uma cultura e uma etnia, sacou? E vamos lá, vamos seguindo. Quem eram, afinal, esses homens a quem, ao longo dos séculos, uma selvageria inigualável arrancou de seus países, ou de seu país, de seus deuses, de suas famílias? Homens gentis, educados, corteses, certamente superiores a seus algozes. Esse bando de aventureiros que destruíam, violavam, insultavam a África para melhor despojá-la. Eles eram capazes de construir casas, administrar impérios, erguer cidades, cultivar os campos, fundir os minerais, criar o algodão, forjar o ferro. Sua religião era bela, feita de misteriosos contatos com o fundador da cidade. Seus costumes cativantes, fundados na solidariedade. Que tá caralho. Qual o ar-condicionado? Ar-condicionado fazendo efeito. Enfim, seguindo. Sua religião era bela, feita de misteriosos contatos com o fundador da cidade, seus costumes cativantes, fundados na solidariedade. No altruísmo, no respeito aos mais velhos. Nenhuma correção, mas sim cooperação. A alegria de viver, a disciplina livremente consentida, ordem, intensidade, poesia e liberdade. Do indivíduo livre da angústia ao chefe quase fabuloso, uma cadeia contínua de entendimento e de confiança. Não havia ciência. Não havia ciência? Com certeza. Mas para protegê-los do medo, eles tinham grandes mitos, no quais a observação mais apurada e a imaginação mais arrojada se equilibravam e se fundiam. Não havia arte? Tinham sua magnífica estatuária, na qual a emoção humana nunca explode, com fúria tal que se furte a ordenar em função das obsessivas leis do ritmo, os grandes planos de uma matéria intimada a captar para redistribuí-las às mais secretas forças do universo. Ele está falando da história do povo dele, como um povo inteligente, gentil, altruísta. Aqui ele está falando do contexto da África, tá? Um povo que mexia, que sabia lidar com metal, fundia metal, muito tempo atrás, há mais de 2000 anos. Um povo que era avançadíssimo, um povo que era bom, que tinha sua religião, que tinha sua ciência, que tinha sua arte, e foi completamente dizimado pelo seu algoz, pelo estrangeiro que veio e fudeu com tudo, matou, destruiu, etc. Apagou a história. Tanto que ele é uma pessoa que vive muitos anos depois, e depois de adulto que ele foi descobrir que ele fazia parte dessa história. Monumentos em pleno coração da África, escolas, hospitais. Não havia um só burguês do século XX, nenhum Duran, nenhum Smith ou Brown que suspeitasse da sua existência na África diante dos europeus. Mas Schellcher aponta sua existência, invocando René Callier, Gaspard Theodore Mollien e os irmãos Richard e John Lander. E, apesar de não mencionar em lugar nenhum que, ao desembarcar nas margens do Congo em 1494, os portugueses descobriram um estado rico e florescente que, na capital, Ambassy, os dignatários da corte estavam vestidos com seda e brocado. Ele, pelo menos, sabe que a África se alçou por conta própria a uma concepção jurídica do Estado e desconfia, em pleno século do imperialismo, que a civilização europeia, apesar de tudo, é só uma civilização entre outras, e não a mais afável delas. Ele está falando que a Europa é só mais uma civilização, que na África existiam civilizações tão avançadas ou mais avançadas quanto, que para quebrar esse eurocentrismo que naquela época existia e existe até hoje. Até hoje a gente acha que a África. Tem gente que acha que a África é um país, não um continente, né? Até hoje temos
Como posso dizer? Não é culpa da pessoa, sacou? Mas é estrutural, tá ligado? A gente não é ensinado sobre esse povo, sobre a história desse povo, do nosso povo, né? A gente não é ensinado sobre isso. É sempre Europa, Europa, Europa. A filosofia é o quê? É Kant, é Descartes. Não que não tenha que existir, né? Mas, porra, não são só eles que pensaram no mundo, tá ligado? Coloquei o branco no seu lugar. Entusiasmado, empurrei-o e joguei na sua cara. Ajuste-se você a mim. Eu não me ajusto a ninguém. Eu gargalhava com a boca apinhada de estrelas. A olhos vistos, o branco grunhia. Seu tempo de reação alongava-se indefinidamente. Eu havia vencido, enxutei. Deixe de lado sua história e suas pesquisas sobre o passado e tente se ajustar ao nosso ritmo. Numa sociedade como a nossa, industrializada ao extremo, cientificizada, já não há lugar para sua acessibilidade. É preciso ser duro para ser considerado apto a viver. Não se trata mais de jogar o jogo do mundo, mas de subjugá-lo a golpes de integrais e de átomos. Obviamente. Diziam-me, de tempos em tempos, quando estivermos cansados da vida em nossos arranha-céus, iremos ao encontro de vocês, como fazemos nossas crianças virgens maravilhadas, espontâneas. Iremos ao encontro de vocês como quem volta à infância no mundo. Vocês são tão verdadeiros em suas vidas, quer dizer, tão gaiatos. Afastemo-nos por alguns momentos da nossa civilização cerimoniosa e polida e examinemos essas cabeças, esses rostos encantadoramente expressivos. De certa forma, vocês nos reconciliam com nós mesmos. Assim, ao meu irracional, contrapunham o racional. Ao meu racional, o racional verdadeiro. Todas as vezes em que jogava, eu perdia. Vivenciei minha hereditariedade. Fiz um balanço completo da minha doença. Queria ser tipicamente negro. Ele tá falando como o contato dele com outras pessoas brancas acontecia. Ele era visto como um primitivo, como alguém menor, menos civilizado, e que só servia como um bode expiatório, ou então, deixa eu desligar que tá muito frio. Ou então como alguém, como criança, sacou? Era possível, queria ser branco. Disso, o melhor era rir. E sempre que tentava, no plano das ideias e da atividade intelectual, reivindicar minha negritude, arrancavam-me de mim. Mostravam-me como minha atitude não passava de um termo na dialética. Mas há algo mais grave. O negro, afirmamos, cria para si mesmo um racismo antirracista. Não aspira de modo algum a dominar o mundo. Quer a abolição dos privilégios étnicos, venham de onde vierem. Afirma sua solidariedade com os oprimidos de todas as cores. De pronto, a noção subjetiva existencial étnica da negritude passa, como diz Hegel, aquela objetiva, positiva, exata. Do proletariado para César, declara Senghor, o branco, simboliza o capital, como o negro, o trabalho. Através dos homens, da pele negra, de sua raça, ele canta a luta do proletariado mundial. É fácil dizer e menos fácil pensar, e sem dúvida, não é por acaso que os bardos mais ardentes da negritude são ao mesmo tempo são ao mesmo tempo militantes marxistas. Ele está falando que o quê? A luta pelo fim do racismo, ela, ela é intrínseca à luta contra o fim do capital. E como, assim, como o branco se vê como uma sociedade superior, uma sociedade mais polida, etc e tal, e o negro como uma sociedade inferior, por quê? O branco foi lá, pegou todo no negro, matou, traficou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, fez o que fez, tomou toda a riqueza, e agora ele fala que o negro é inferior. Para o negro se impor numa sociedade assim, como um ser humano, como um indivíduo, como alguém constituído por uma cultura, por uma história, ele tem que lutar contra o sistema político do branco, que é o capitalismo. Sacou? É isso que ele tá falando aqui. Isso não impede, todavia, que a noção da raça não torne a cruzar-se com a de classe.
Aquela é concreta e particular, esta universal e abstrata. Uma depende do que Jaspin chama compreensão e a outra da intelecção. A primeira é produto de um sincretismo psicobiológico e a outra, uma construção metódica a partir da experiência. Na realidade, a negritude apareceu como tempo fraco de uma progressão dialética. A afirmação teórica e prática da supremacia do branco constitui a tese. A posição da negritude como valor antitético não possui autossuficiência, e os negros que o usam o sabem muito bem. Sabem que visa preparar a síntese ou a realização do humano numa sociedade sem raças. Assim, a negritude é para se destruir. É passagem e não término, meio e não fim último. Quando li essa página, senti como se roubasse a minha última chance. Declarei a meus amigos. A geração dos jovens poetas negros acaba de receber um golpe e não poupa ninguém. Havíamos apelado para um amigo das pessoas de cor, e esse amigo não encontrou nada melhor para mostrar do que a relatividade da nossa ação. Dessa vez, esse hegeliano inato esqueceu que a consciência precisa se perder na noite do absoluto, única condição para alcançar a consciência de si. Contra o racionalismo, ele reiterava o lado negativo, mas esquecendo que essa negatividade extrai o seu valor de uma absolutez quase substancial. A consciência implicada na experiência deve ignorar as essências e as determinações do seu ser. Orfeu Negro é um marco na intelectualização do existir negro, e o erro de Sartre por ter querido não apenas chegar à fonte da fonte, mas, de certa forma, estancá-la. Estancará a fonte da poesia? Ou, apesar de tudo, tingirá o grande rio negro do mar em que se lança? Não importa. A cada época, sua poesia, em cada época, as circunstâncias da história elegem uma nação, uma raça, uma classe para retomar o facho, criando situações que só podem exprimir-se ou superar-se pela poesia. E ora, o ímpeto poético coincide com o ímpeto revolucionário, ora divergem. Saudemos hoje a oportunidade histórica que permitirá aos negros, com tal vigor, gritar o grande grito negro, que os alicerces do mundo sejam abalados. E aí está. Não sou eu que crio um sentido para mim mesmo, mas é um sentido que já está lá, pré-existente, esperando por mim. Não é com minha miséria do negro mal, com os meus dentes de negro mal e com a minha fome de negro mal que moldo uma tocha para incendiar o mundo. Mas é a tocha que já está lá, à espera dessa oportunidade histórica. Em termos de consciência, a consciência negra se apresenta como densidade absoluta, repleta de si mesma como etapa pré-existente a qualquer cisão, a qualquer abolição de si próprio pelo desejo. Jean-Paul Sartre, nesse estudo, destruiu o entusiasmo negro. Ao dever histórico, havia a imprevisibilidade a ser contraposta. Eu precisava me perder plenamente na negritude, quiçá algum dia no seio desse infeliz romantismo. Em todo caso, eu precisava ignorar essa luta mais essa descida deviam assumir um aspecto de completude. Nada mais desagradável do que a frase: "Você vai mudar, meu rapaz. Quando eu era jovem, eu também. Você vai ver, tudo passa." A dialética que introduz a necessidade na base da sustentação da minha liberdade me expulsa de mim mesmo. Ela rompe a minha posição irrefletida. Sempre em termos de consciência, a consciência negra é imanente a si mesma. Não sou uma potencialidade de alguma outra coisa. Sou plenamente aquilo que sou. Não tenho que perseguir o universal. Não reside em meu íntimo nenhuma probabilidade. Minha consciência negra não se revela como carência. Ela é adepta de si mesma. Mas certamente nos dirão que essas afirmações evidenciam um desconhecimento do processo histórico. O que ele está falando aqui? Apesar da luta contra o capital e do que a gente exprimiu aqui até agora, isso não apaga tudo o que foi construído
nem tudo que foi sofrido. Ele tá falando que tudo bem. Horas, a luta contra o racismo vai convergir com a luta contra o capital, mas também tem horas que eles vão divergir, sacou? Ele tá falando que a história dele, ele como indivíduo, como um negro, como um ser histórico, ele não pode ser apagado em razão da luta contra o capital. Essas duas lutas têm que coexistir, sacou? E ele faz uma crítica ao Sartre que fala que essa luta vai ser apagada em meio à luta contra o capital. Mas, como fala o Cariani, né? O nosso. Nosso não, vai tomar no cu. O suposto traficante, né? É, a história, a consciência e a individualidade negra jamais deve ser esquecida. África, guardei tua memória, África. Estás em mim. Como um espinho na ferida, como um fetiche tutelar no centro da aldeia. Faz de mim a pedra da tua funda. Lá ele, na minha boca, da minha boca, os lábios da tua chaga. Dos meus joelhos, as colunas partidas da tua derrocada. Quero ser apenas da vossa raça, operários camponeses de todos os países, operário branco de Detroit, peão negro de Alabama, multidão incalculável dos galês capitalistas. O destino nos coloca lado a lado, e renegando a antiga maldição dos tabus de sangue, pisoteamos os destroços das nossas solidões. Se a torrente é a fronteira, arrancaremos a ravina sua cabeleira, inesgotável. Se a sierra é fronteira, destroçaremos a mandíbula dos vulcões, atestando as cordilheiras, e a planície será a esplanada da aurora, onde se reagruparão nossas forças dispersas pelo ardil de nossos senhores. Como a contradição dos traços se resolve na harmonia do rosto. Proclamamos a unidade do sofrimento e da revolta, de todos os povos, por toda a superfície da terra, e misturamos o cimento dos momentos fraternais ao pó dos ídolos. Justamente, responderemos à experiência negra é ambígua, pois não existe um negro, mas sim negros. Quanta diferença em relação a este outro poema, por exemplo. Caralho, poema gigante. Vamos lá. Ah não, é mais de um, fechou. O branco matou meu pai, pois meu pai era altivo. O branco estuprou minha mãe, pois minha mãe era bela. O branco vergou meu irmão sob o sol das estradas, pois meu irmão era forte. Então o branco se virou para mim, suas mãos vermelhas de sangue negro, cuspiu-me na cara o seu desprezo. E com sua voz de senhor, ei boy, um jarro, toalha e água. Também em relação a este, meu irmão com dentes que reluzem ao elogio hipócrita, meu irmão com óculos de ouro, sobre os olhos azulecidos pela palavra do Senhor, meu pobre irmão de smoking com lapelas de seda, piando e cicionando e pavoneando nos salões da condescendência, você nos dá pena. O sol da sua terra não é mais que uma sombra. Sobre a sua fronte serena de civilizado. E o casebre da sua avó faz corar um rosto empalidecido por anos de humilhações e meia culpa. Mas quando parto das palavras sonoras de ocas, como a cachola que extrapola os seus ombros, você pisar a terra amarga e vermelha da África. Essas palavras angustiadas cadenciarão os seus passos inquietos. Sinto-me só, tão só aqui. Em alguns momentos, dá vontade de parar. Primeiro real, a tarefa árdua. Mas, quando se mete na cabeça o desejo de exprimir a existência, corre-se o risco de encontrar somente o inexistente. O que é certo é que, no momento em que
No momento em que arrisco uma apreensão do meu ser, Sartre, que continua a ser o outro, priva-me de qualquer ilusão ao me nomear. Então eu lhe digo: minha negritude não é uma torre nem uma catedral. Ela mergulha na carne rubra do solo, ela mergulha na carne ardente do céu. Ela perfura o abatimento opaco com sua reta paciência. Enquanto eu, no paroxismo do vivido e do furor, proclamo isso. Ele me lembra de que a minha negritude é apenas um tempo fraco. Em verdade vos digo, meus ombros escorregaram da estrutura do mundo. Meus pés deixaram de sentir a carícia do chão. Sem um passado negro e sem um futuro negro, foi-me impossibilitado existir na minha negrária. Ou negraria, desculpa. Sem que me tivesse se tornado branco, já não era mais propriamente negro. Eu era um condenado. Sartre esqueceu que o negro sofre em seu corpo de forma diversa do branco. Entre mim e o branco existe uma inextricável relação de transcendência. Mas esqueceram a constância do meu amor. Eu me defino como tensão inicial absoluta e assumo essa negritude, cujo mecanismo recomponho com os dos marejados. Por minhas mãos, estas listas intuitivas, aquilo que havia sido despedaçado é reconhecido, ou é reconstruído, edificado. Ainda mais violento ressoa o meu clamor. Sou um negro, sou um negro, sou um negro. Como também meu próprio irmão, vivendo sua neurose até o limite, percebendo que está paralisado. Aqui, ele se reafirmando, reconhecendo como ser histórico. E criticando Sartre, né? Ele tá falando o quê? Mesmo que concordemos em alguns pontos, você esqueceu que eu sou negro e você é branco. O negro sofre diferentemente de um branco. E o negro tem problemas, razões, reações e relações diferentes. Então, podemos participar de um mesmo movimento, lutar por coisas parecidas, mas somos diferentes. E eu vou lutar por coisas diferentes de você. E você nunca vai conseguir exprimir o que eu sinto. Porque eu me vejo como um negro. E eu me vejo. Eu conheço a minha história, minhas crenças e de onde eu vim. Cara, cadê a tampa da garrafa? Pronto. É isso que ele tá falando aqui. Lembrou aquela cena do Paió, né? Do Lázaro Ramos. Eu sou negro. Vamos lá. Indo. Ih, onde é que eu tava? Aqui. Aqui, lembrei. Ó, aqui ele vai exprimir um diálogo, tá? O negro fala o quê? Não posso, madame. E a Lizzie responde, o quê? E ele, não posso atirar nos brancos. E a Lizzie, francamente, isso poderia incomodá-los, por certo. O negro, eles são brancos, madame. E daí? Por serem brancos, eles têm o direito de sangrá-lo como um porco? O negro, eles são brancos. Ele tá falando que o negro ele não consegue atirar num branco, mesmo que o branco tenha fudido com ele. Nessa, né? E eles são brancos, tá ligado? São maiores, são melhores e são intocáveis. E o que vai acontecer com ele depois do que ele fizer isso, entendeu? Sentimento de inferioridade? Não. Sentimento de inexistência. O pecado é negro como a virtude é branca. Todos esses brancos reunidos, de revólver na mão, não podem estar errados. Eu sou culpado, não sei de quê, mas sinto que sou um miserável. O negro é assim, madame. É sempre assim com os brancos, Lizzie. Você também se sente culpado? Sim, madame. É Bigger Thomas. Tem medo? Um medo terrível. Ele tem medo, mas tem medo de quê? De si mesmo. Não se sabe ainda quem ele é, mas ele sabe que o medo habitará o mundo quando o mundo souber. E sempre que o mundo sabe, o mundo espera algo do negro.
Ele tem medo de que o mundo saiba. Tem medo, que seria o medo do mundo, se o mundo soubesse. Como esta velha senhora que nos implorou de joelhos amarrá-la à sua cama. Doutor, sinto o tempo todo essa coisa que me arrebata. Que coisa? A vontade de me suicidar. Amarro-me, tenho medo. Por fim, Bigger Thomas age. Para pôr fim à tensão, ele age e responde à expectativa do mundo. É o personagem de si, ele chiar, deixa rolar, que faz justamente aquilo que não queria fazer. Essa loira enorme, que a todo momento se mete em seu caminho, desfalecente, sexual, oferecida, receptiva, temendo, ansiando o estupro, acaba por se tornar uma amante. O negro é um brinquedo nas mãos do branco. Então, para romper esse ciclo vicioso, ele explode. Não consigo ir ao cinema sem dar de cara comigo. Fico à espera de mim mesmo. No intervalo, pouco antes de o filme recomeçar, espero por mim. Os que estão na minha frente me observam, me espiam, me aguardam. É um negro pajem, que está vindo. O coração me revira a cabeça. O mutilado da Guerra do Pacífico disse ao meu irmão: aceite a sua cor como eu aceito o meu coto. Ambos somos vítimas de acidentes. No entanto, recuso com todo o meu ser essa amputação. Sinto em mim uma alma tão vasta quanto o mundo. Uma alma realmente profunda, como o mais profundo dos rios. Meu peito tem um poder de expansão infinito. Sou dádiva, mas me aconselham a humildade do inválido. Ontem, ao abrir os olhos por mundo. Ele tá falando que nessa situação aqui. Já tô no finalzinho já. Finalizar. Vi o céu se retorcer de uma ponta a outra. Quis me levantar, mas o silêncio eviscerado fluía de volta para mim. Com as asas paralisadas, irresponsável, cavalgando no espaço entre ele e entre o nada e o infinito. Comecei a chorar. É o fim do capítulo. É um capítulo grande, como vocês viram. É um capítulo denso. Deu o quê? 1h40 só de leitura. E vamos começar a comentar esse capítulo rapidinho. E como eu não sou um profundo conhecedor de arte ou entendedor de arte, por isso que eu tive dificuldade de ler esse capítulo, de entender também, vocês perceberam. Mas o movimento desse capítulo é o quê? É o movimento de um indivíduo que ele se vê como um nada, ele nem se vê como indivíduo, esse homem negro. E à medida do tempo que ele vai descobrindo que ele foi criado por branco, assim, que a ontologia dele, que a visão de mundo dele foi criada pelo povo branco, ele vai se vendo como menor ainda, mas ele percebe que existem artistas negros. E pela arte desses negros, ele percebe que o povo dele tem uma história, tem uma cultura, tem uma religião, tem um passado, tem um povo, tem uma terra, ou teve no caso, né? E ele vai atrás daquilo. Quando ele começa a ir atrás daquilo, o branco, ele a todo momento tenta quebrar ele no meio para que ele pare com isso e continue sendo um submisso. Nesse movimento, ele conhece mais da história do povo dele, mais da África, do continente africano, e percebe que ele, como indivíduo, para ele só resta a revolta em relação a essa criação que ele teve por outro povo. Só que até a revolta dele pode ser cooptada. É o que, acho que cooptada não seria a palavra. Enfim, até a revolta dele pode ser diminuída. Acho que a palavra melhor é esse. A ser engolida por outro movimento. Um movimento de outros brancos que tem uma veia revolucionária também, mas não entendem que para o negro é completamente diferente, apesar deles lutarem por coisas parecidas. Ou seja, o negro que tem noção da sua história, como se vê como indivíduo, se vê como parte do mundo, entende da sua sensibilidade, não se vê como um primitivo. Quando ele luta para se expressar, o revolucionário do branco também, ele vai tentar, no caso dele, tentou incluir o movimento dele com esse movimento revoltoso do povo branco. Porém, por ter uma criação diferente, uma história diferente,
Ele entende como negro que pra ele a luta é outra. Apesar deles lutarem por coisas parecidas, a luta dele é outra, de uma outra forma, seguindo um outro método, seguindo um outro meio. A resposta vai ser diferente, a truculência vai ser muito maior. Então ele, no fim do capítulo, ele se afirma como um indivíduo negro, participante de uma história negra, fruto de uma história negra, como um lutador contra uma... e como um lutador, um revolucionário contra a oposição do povo branco. E ele tá falando que é o seguinte: podemos lutar por coisas parecidas, mas eu como negro tenho minhas... Eu tenho... pra mim é totalmente diferente. Lutar, pegar numa arma, me ver como indivíduo, andar de cabeça erguida, pra mim a resposta é completamente diferente de um branco. E é isso que ele tá falando nesse capítulo, sacou? É um indivíduo que se vê como um ser pertencente de uma história, e todo movimento que ele faz na sociedade que ele vive vai ter uma resposta só por ele ter a cor de pele diferente, por ele ter uma cultura diferente. E nenhuma pessoa branquinha vai entender o que ele passa, o que ele vai passar, o que ele pode responder. Nunca vai entender. Então a luta vai ser diferente, apesar deles poderem buscar uma liberdade dos povos oprimidos, sacou? E eu acho que desse capítulo temos é isso. Não sou um profundo entendedor, não sou mais, eu acho que eu consegui acrescentar alguma coisa. Eu acrescentei. Eu peço que você, no fim aí, deixe o like no videozinho, né? Foi longo o vídeo, 2 horinhas aí, mas eu vou soltar tudo, não tem problema. Lá ele. Vou soltar o vídeo inteiro, não tem problema. E estamos aqui pra aprender, pra discutir, e é isso aí. Agradeço quem acompanhou, quem vai acompanhar. E é nóis. Tamo junto.